Custando R$4.000 aqui no mercado brasileiro, o Xperia XZ é o mais novo flagship da Sony. Traz especificações boas o suficiente para brigar com todos os concorrentes de outras fabricantes, tais como o chipset Snapdragon 820 e 3 GB de RAM. E para testar como esse cara daqui se sai em testes de benchmark e afins, nós do Tudo Celular preparamos para vocês um teste de velocidade e de desempenho com o Xperia XZ. Você confere tudo agora. Começando pelas specs, o Xperia XZ tem um chipset Snapdragon 820 quad-core com clock de 2.15 GHz. Ele também tem GPU Adreno 530, 3 GB de RAM e 32 de armazenamento, com slot para microSD de até 256 GB. Ele já roda Android 6.0.1 Marshmallow de fábrica e suporta apenas um chip de operadora, além da expansão. E no nosso primeiro teste de velocidade, abrimos em seguida 12 aplicativos, sendo o primeiro deles apenas o de relógio para iniciarmos o cronômetro. Realizamos 2 voltas abrindo todos esses aplicativos, e no total o Xperia XZ levou 1 minuto e 54 segundos para completar os 2 ciclos de abertura e fechamento dos apps. A primeira das voltas durou 1 minuto e 14 segundos, enquanto que a segunda, muito mais rápida, durou apenas 40 segundos. É interessante notarmos por aqui, no entanto, que o Xperia XZ ainda assim acabou reiniciando alguns dos apps na segunda volta, embora ele tenha se saído muito mais rápido nessa daqui. E essa também é uma média equiparável com a do Moto Z Play, por exemplo, que não é o flagship da Lenovo/Motorola. Isso é, o XZ também possui 3 GB de RAM, bem como o Moto Z Play, mas o seu chipset é bem mais potente que o dele. E de qualquer maneira, o celular da Sony mostrou um desempenho bem bacana no teste de velocidade, então vamos partir para o próximo. Passando para o teste de benchmark do AnTuTu, o Xperia XZ se mostrou um belo concorrente. O dispositivo passou dos 137 mil pontos em nossas mãos, ficando à frente de modelos como o S7 Edge ou do iPhone 6s. E apesar do número positivo, devemos lembrá-los que testes de benchmark nem sempre podem influenciar no desempenho geral do produto, que depende bastante de cada usuário. No primeiro teste de CPU do Geekbench, o novo flagship da Sony conseguiu 1.591 pontos no single core e 3.927 no multicore. Essa pontuação é bastante respeitável e coloca o XZ na casa dos topos de linha do atual mercado. Esse primeiro teste, inclusive, foi realizado com uma velocidade bem maior que outros modelos de outras fabricantes e que são concorrentes do XZ. Já no segundo teste da ferramenta, que é chamado de Compute e é completamente voltado para a GPU, o celular da Sony atingiu 7.012 pontos, sendo essa também uma pontuação bastante bacana para o aparelho. Compatível com a OpenGL 3.1, rodamos alguns testes no GFX Bench para testar o poder de GPU e de processamento do XZ. Realizamos 3 testes distintos, e no primeiro deles, o Car Chase, conseguimos uma média de 20 FPS. Nos 2 últimos, chamados de Tessellation e Alu 2, tivemos uma excelente média de 60 quadros por segundo em ambos. E lembrando, é claro, que todos esses testes rodaram com a resolução 1080p nativa do Xperia XZ, e apenas o último deles rodou com a OpenGL 3.0. Passando para o 3D Mark, que é também voltado para o processamento gráfico, conseguimos uma pontuação de 2.490 com Slingshot, realizado com a OpenGL 3.1. Essa é uma média bem bacana para o Xperia XZ, e devemos comentar também que o aparelho conseguiu reproduzir as renderizações com poucos travamentos, chegando a atingir um pico de 41 FPS em algumas animações. O último dos nossos testes fica por conta do GameBench, ferramenta que pode mensurar a quantidade de FPS que está sendo reproduzida nos celulares. No primeiro game testado, o Asphalt 8, obtivemos uma média de 30 FPS, sendo esse um número bem equiparável a outros celulares topos de linha.
Já Modern Combat 5 foi um pouco mais fluido, com a média de 45 FPS, conseguindo rodar tudo com bastante facilidade. Ele não chegou a superar essa média por muito tempo, mas também não deixou a taxa cair para menos de 40 FPS. No último game Subway Surfers, conseguimos a média esperada, 60 quadros por segundo cravados. O dispositivo se mostrou tão eficiente em jogos pesados quanto nos mais leves, e não precisou reduzir os gráficos em nenhum momento para melhorar o desempenho. E o resumo com os resultados dos nossos testes ficou assim. No teste de velocidade levamos 1 minuto e 54 segundos no total, com a primeira volta levando 1 minuto e 14 segundos e a segunda volta 40 segundos. No teste do AnTuTu conseguimos 137.042 pontos, e no Geekbench conseguimos 1.591 no Single Core e 3.927 pontos no Multicore. Já o teste de GPU do Geekbench conseguimos 7.012 pontos. Esse teste, é claro, é totalmente voltado para a parte gráfica do aparelho. No teste Car Chase do GFX Bench conseguimos 20 FPS, no Tessellation 60 FPS e o Alu 2 também fechou com 60 quadros por segundo. O 3D Mark também fechou com a média boa, foram 2.490 pontos com a taxa de 41 FPS. Por fim, no GameBank, Asphalt 8 conseguiu rodar com 30 FPS, Modern Combat 5 com 45 e Subway Surfers com 60 FPS. E aí, o que você achou do desempenho do Xperia XZ e dos resultados dele no teste de benchmark? Deixa aqui embaixo no comentário pra gente saber o que você pensa sobre esse aparelho. E é claro, se você tem qualquer dúvida sobre o Xperia XZ, deixa aqui também no campo de comentários que nós vamos analisar as melhores perguntas e responderemos na análise final do aparelho, que será publicada em breve. Aqui foi o Wellington Arruda com o teste de velocidade e de desempenho com o Xperia XZ, o mais novo flagship da Sony para o tudo celular. Até a próxima!